Olá, meu amigo. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus por esta grande oportunidade. Para o dia de hoje, eu preparei a lição número 7. A lição número 7 que fala sobre a lei de Deus. Será que esta lei de Deus, ela ainda continua vigente? Podemos ainda obedecer à lei de Deus ou não? O que a Bíblia nos diz a respeito disto? Então fique ligado e neste momento eu convido a você a poder orar comigo. Vamos orar. Maravilhoso Pai que habita nos altos céus. Neste momento queremos te agradecer por mais uma vez nos conceder esta oportunidade de estudarmos a sua palavra. Quero te pedir que o Senhor possa ajudar a todos aqueles que me acompanham neste momento, de qualquer lugar onde estão, mas por esta via virtual, que o Senhor os possa abençoar e os possa ajudar a compreender aquilo que vamos aqui abordar sobre a lei de Deus, a sua lei, maravilhoso Pai. Desejo que o Senhor esteja conosco, continue estando conosco em todo momento, em nome de Jesus. Amém. Então, a lei de Deus, será que ela ainda continua vigente? Existe no mundo cristão homens e mulheres que têm dito a lei de Deus ela já não serve, ela já não funciona, não continua vigente. Mas hoje vamos aprender, eu vou apresentar aqui com base na Bíblia o que a Bíblia nos diz a respeito da lei de Deus. Será que ela funciona ou não? E se ela funciona, como é que nós temos que fazer para podermos agradar a Deus? E isto nós vamos abordar nesta lição e agora. Então, o cristão que está debaixo da lei precisa de obedecer à lei de Deus? Porque existem homens que dizem, eu vivo na graça. Então, vivendo na graça, eu acho que não há necessidade de viver debaixo da lei. Mas é importante saberem, amigos, que a graça não é de graça. Não só. A graça não significa libertinagem. Imagine só você viver num país sem lei. O que seria deste país? Imagine apenas. O que seria deste país? Viver num país sem lei. Será que seria país? Ou uma casa sem lei? Será que seria casa? Então, nesta lição, eu acredito que você vai compreender, não é? De forma humilde, eu acredito que você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz no livro de 1 de João, capítulo 3, no verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, todos aqueles que não obedecem aos mandamentos de Deus, eles praticam o pecado, cometem o pecado. Por quê? Porque sem a lei não haveria necessidade de um Salvador. Por quê? A partir da lei, nós conhecemos o pecado. Tendo conhecido o pecado, houve necessidade de vir um Salvador. E este Salvador quem é? Jesus Cristo, que veio salvaguardar primeiro a lei do seu Pai e em segundo lugar salvar a humanidade. Veio salvaguardar a reputação, o caráter do seu Pai. Salvaguardar também a sua lei e salvar a raça humana, a raça caída. Então, quando os homens falam da questão da mudança da lei e tal, será que existe alguma evidência bíblica a respeito desta questão da mudança da lei? Nós veremos mais adiante. Então, que mudança será que... Porque alguns dizem que a lei foi mudada na cruz do Calvário. Será que houve alguma mudança? O livro de Romanos, capítulo 3, no verso 20, diz o seguinte. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, nós conhecemos o pecado a partir da lei, porque se não fosse pela lei, não conheceríamos o pecado. Sabemos que adulterar é pecado, porque a lei nos diz que não pode adulterar. Sabemos que matar é pecado, porque também a lei nos diz que não devemos matar. Nós sabemos que apresentar falso testemunho é pecado, porque a Bíblia nos diz, lá na lei de Deus, que matar, ou então que proferir palavras falsas ou enganosas, dar um falso testemunho, é pecado. Então imagine um país que não tem, ou se Deus não tivesse colocado esta lei, o que seria de nós? Então, a graça não anula a lei. E nós não somos salvos por causa de obedecer à lei. Não somos salvos por obedecer à lei. Mas porque já estamos salvos, por isso obedecemos à lei. A lei é o estilo de vida de quem já está salvo.
Mas aquele que não está salvo não vive como a Bíblia, como a lei de Deus diz. Mais adiante vamos falar ainda de outros assuntos. Então, nós somos salvos devido à nossa fé em Jesus Cristo e não porque guardamos a lei. Então, a nossa fé é que nos salva. No entanto, é importante equilibrar essas duas coisas, a lei e a graça. Porque quando nós exaltamos tanto a graça, automaticamente tiramos a lei. Porque muitos pensam assim, que por causa da graça não há necessidade de guardar a lei. Muitos dizem assim, por causa da graça não há necessidade de guardar a lei. Mas é importante saber que a lei e a graça andam juntos. O livro de Romanos, capítulo 6, no verso 14 e 15, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? E sim, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Porque quando nós dissemos que estamos debaixo da graça, nós vivemos como a própria graça nos orienta a viver. Todos aqueles que estão salvos vivem em obediência à lei de Deus. Vivem seguindo a vontade de Deus. Não que a lei seja o motivo para a salvação. Não, amigos. A lei não salva ninguém. Mas porque já estamos salvos, obedecemos à lei. E porque nós seguimos a Jesus Cristo, a lei é o caminho de um cristão, é o estilo de vida daquele que está salvo. E a lei foi dada para todos, não para um grupo específico. Então, o sangue de Jesus Cristo cobre todos os nossos pecados de tal forma que a lei não nos pode condenar. Quando nós estamos em Cristo, automaticamente vivemos como Jesus Cristo nos orienta e a lei aí não pode nos condenar. Então, o que acontece aqui? O perdão que recebemos da parte de Deus não nos dá licença para pecar. Quando as pessoas dizem que vivo com base na graça, ou vivo de graça, por exemplo, então significa que esta pessoa pode fazer o que ela quiser. Porque pode cometer pecado, porque a graça está aí. Pode fornicar, pode fazer muitas outras coisas, porque a graça está aí. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Existem regras para podermos seguir. Deus não é um libertino que diz uma coisa que não deve ser observada. Então, nós confirmamos a lei pela fé. Romanos 3,31 diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? A Bíblia diz o seguinte: não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Nós não anulamos a lei por causa da fé. Então, permaneceremos sob a graça apenas enquanto obedecermos à lei de Deus. A graça terá efeito em nós quando nós obedecermos à lei de Deus. Por exemplo, imagine que alguém é preso. Entra na cadeia. A pessoa é presa porque transgrediu alguma norma social. E que estas normas sociais também eles acabaram extraindo da Bíblia. Por exemplo, quando você mata alguém, você vai à cadeia. Onde é que eles tiraram essa orientação de que não se deve matar? Todos têm direito à vida, têm direito à liberdade de expressão. É porque leram na Bíblia. Eles extraíram de lá. Então você transgride, você mata, entra na cadeia. Tendo entrado, depois de algum tempinho, talvez pode ser o familiar ou pode ser a própria polícia, não é? Os agentes, não é? Da polícia decidem te libertar. Libertar é graça que eles te concedem para você estar livre da prisão. Mas você, depois de ter essa liberdade, naquele mesmo instante vai e mata outra pessoa. Você não há de continuar a viver assim. Tem que voltar na cadeia porque você é uma ameaça na sociedade. Então há necessidade que a lei seja observada. Todos os desobedientes, todos aqueles que não obedecem à lei, são uma ameaça à sociedade. Então, se são uma ameaça à sociedade, o que seria a sociedade cristã? Também seria uma ameaça. Então, todos nós somos orientados a obedecermos à lei de Deus. Não como forma para sermos salvos, mas porque já estamos salvos, nos obedecemos. Se um prisioneiro recebe o perdão e é liberto, essa liberdade lhe é permitida. Esta liberdade não lhe dá a permissão de ele voltar a pecar, como eu estava a dizer anteriormente. Então, o que acontece aqui é que simplesmente porque estamos sob a graça, não temos a liberdade para transgredir a lei. Porque alguns pensam que por causa da graça então podem transgredir. Não, muito pelo contrário. Estamos sob maior obrigação de guardar a lei. A graça não deve ser o motivo para nos transgredirmos. Então o que a lei faz? A lei se assemelha ao espelho. Ela nos mostra, nos aponta o erro.
nos aponta ao pecado. Depois de nos apontar o pecado, consequentemente, nos aponta quem nos pode limpar do pecado. Então, o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos capítulo 7, verso 7. Se uma pessoa suja se olhar num espelho, este lhe dirá que está todo sujo. Mas quem limpa não é o espelho, é a mão que limpa. Então o espelho não limpa a sujeira, visto que para isso serão necessários água e sabão. O que limpa é água e sabão. Utilizamos as mãos para fazer esse trabalho. Então quando somos purificados por Jesus e olhamos para os mandamentos, eles já não mais nos condenam quando andamos em Cristo. Por quê? Porque a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Por isso o livro de Romanos capítulo 7, versos 12 diz isso. A lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Então, quando as pessoas dizem que já não funciona, eles querem acomodar os seus pecados. Essas pessoas querem acomodar os seus erros, não é o que a Bíblia nos ensina. Por quê? Mesmo com a morte de Jesus Cristo, nenhuma coisa mudou, porque alguns utilizam isto como prerrogativa para se defenderem. Dizem, não, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, então anulou a lei. Não existe evidência disso na Bíblia. Não existe. O livro de Romanos, capítulo 3, no verso 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Estamos a dizer, por outras palavras, a lei nos mostra o pecado. Vede-se que no passado, Deus ordenou ao povo de Israel que fizesse algumas cerimônias, onde nos dias do Antigo Testamento eram feitos sacrifícios de animais que simbolizavam o sacrifício de Cristo que viria a acontecer na cruz do Calvário. No entanto, o que acontecia? Havia um templo, não é? O templo que o Senhor Deus já até havia dito a Moisés para que pudesse fazer lá no livro de Êxodo, deve ser capítulo 8, versos 25, por aí. Se a memória não me falha. No entanto, o que aconteceu? Deus orientou para que Moisés erguesse um santuário. O santuário que deveria ter um pátio, depois tem lá o templo dividido em duas partes. Temos o lugar santo e o lugar santíssimo. O que dividia essas duas partes era um véu, não é? Que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, o que acontecia? Diariamente o sacerdote entrava no santuário com uma bacia com sangue, aspergia no templo, no véu do templo, não é? Para o perdão dos pecados dos homens. Aquilo era apenas uma simbologia. Não que o sangue do animal tirasse o pecado daquele pecador. Então, o que aconteceu quando Jesus morreu, o que foi anulado mesmo, é este sistema de pegar animais e ir para espargir o sangue no véu do templo. Este sistema, esta cerimônia é que ficou para trás. Mas a lei continua vigente até hoje. O livro de Mateus capítulo 27, no verso 50 diz assim: quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que aconteceu é que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, de baixo para cima. De novo, bradou Jesus em grande voz, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Então, este sistema de sacrifício de animais é que ficou para trás. As leis cerimoniais são as que ficaram para trás. Porque a lei de Deus está dividida. A lei que o Senhor Deus escreveu com seu próprio dedo chama-se lei moral. A lei dos 10 mandamentos, que é o resumo de quase toda a Bíblia. Então, aquelas outras coisas que os homens faziam no passado eram leis cerimoniais. Havia leis cerimoniais, havia leis civis, havia muitas outras leis. Mas a que Deus escreveu com seu próprio dedo é a lei dos 10 mandamentos. Então, por que não mais oferecemos animais em nossos dias? Porque isso mostraria que não temos fé no sacrifício de Cristo. Então, não há necessidade. Então, a lei moral são os 10 mandamentos. E a lei cerimonial é a lei judaica temporária, aquela que Moisés escreveu. Então, o livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 a verso 17, nos apresenta lá os 10 mandamentos, não é? No entanto, no verso 1 e 22 diz assim: esta lei dos 10 mandamentos, esta lei moral, quem proferiu foi Deus. Mas a lei cerimonial, ela foi proferida por Moisés, como diz o livro de Êxodo, capítulo 24, versos 3. No livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18, esta lei foi escrita por Deus,
Mas no livro de Êxodo, capítulo 24, verso 4, nos mostra ali que esta lei cerimonial foi escrita por Moisés. Então, no livro de Êxodo, capítulo 31, no verso 18, a lei foi escrita em tábuas de pedra. No livro de Êxodo, capítulo 24, no verso 3 a 7, nos mostra que esta lei cerimonial foi escrita em um livro. A lei moral, no livro de Êxodo, capítulo 31, no verso 18, diz que ela foi entregue a Moisés. Mas a lei cerimonial não foi entregue. Ela foi entregue por Moisés. Não foi entregue a Moisés, mas sim foi entregue por Moisés, que foi o seu escritor aos levitas. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, no verso 25 a 26. No livro de Deuteronômio 10, 5, nós encontramos que esta lei moral foi colocada na arca por Moisés. Esta lei de Deus foi colocada na arca por Moisés. No entanto, no livro de Deuteronômio capítulo 31, verso 26, esta lei, a lei cerimonial, ela foi depositada pelos levitas ao lado da arca. A lei de Deus dentro da arca, mas a lei cerimonial ao lado da arca. Então, no Êxodo capítulo 20, do verso 3 a 17, nos é apresentado o preceito moral. Porque a lei dos 10 mandamentos trata dos preceitos morais. Enquanto no Êxodo, no Levíticos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, trata de questões cerimoniais. Então, o livro de Romanos, capítulo 7, no verso 7, diz que esta lei de Deus, a lei moral, ela revela o pecado. Enquanto no livro de Levíticos, capítulo 4, esta lei cerimonial prescreve oferta para o pecado. Então, o livro de 1 João, capítulo 3, no verso 4, diz assim: a transgressão da lei é pecado. Quem transgride um daqueles pontos que estão lá é pecado. Mas o livro de Efésios, capítulo 2, versos 15, a Bíblia diz que Cristo, por ocasião da sua morte, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Ordenanças que vinham da parte de Moisés. Então, continua a lista. A lei moral deve ser guardada, toda ela, não em parte, porque o livro de Tiago, capítulo 2, no verso 10, diz assim: se guardardes todos os mandamentos e tropeçar apenas em um ponto, tornam-se culpados de toda a lei. Muitos dizem que os mandamentos foram abolidos. Mas se você perguntar se matar é bom, as pessoas dizem que é errado, adulterar é errado. Mas quando você perguntar à pessoa guardar o sábado, que tal? Há de perceber que as pessoas muitas vezes quando dizem que a lei foi abolida, é por causa do sábado. Não é por causa de outro mandamento, não. É por causa do sábado. Porque dizer adulterar, a pessoa vai dizer que isto está errado. Matar, isto está errado. Adorar estátuas ou adorar ídolos, porque não são só estátuas. Quando alguém ama mais a sua mulher ou o seu marido acima de Deus, substituir Deus por qualquer outra coisa, aí você está sendo idólatra. Você está a transgredir a lei de Deus. Não é? Você perguntar a alguém a respeito disso tudo, a pessoa vai dizer que tudo isso é pecado quando você transgredir. Mas guardar o sábado, quando você dizer que transgredir o sábado também é pecado, esta pessoa daí já começa o barulho, começa o problema. Não é? E depois a discussão acaba levando tempo, as pessoas falam de coisas que não têm nexo. A Bíblia é clara ao dizer que quando você transgride apenas em um ponto, você é o culpado de toda a lei. Então, se você transgride o sábado, mesmo estando a guardar o primeiro, o segundo, o terceiro, o sexto, o quinto mandamento, enquanto transgride o quarto que fala do sábado, você não está a fazer nada. E atenção, amigos, o sábado não foi feito para os judeus. O sábado não foi feito para o povo adventista. O sábado foi feito para o mundo cristão. Todo aquele que sabe que é cristão. A Bíblia diz que tem que observar o sábado. Teremos uma lição que fala disto para não poder demorar. Então, na lei cerimonial, aquela lei judaica temporária, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 24, diz: alguns estavam perturbando com palavras que não eram ordenadas pela lei. No livro de Tiago 2:12, diz assim: seremos julgados pela lei. Deus utiliza a lei moral para julgar o homem. Mas no livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 1 a 6, diz: o cristão que guarda essa lei não é abençoado. Que lei? Aquela lei cerimonial. O livro de Tiago 1:25 diz: o cristão que guarda essa lei é bem-aventurado no que realiza. Aqui, do outro lado, não é bem-aventurado. Há um verso que eu teria deixado atrás. O livro de Colossenses, capítulo 2, verso 16. Nós não seremos julgados pela lei cerimonial, mas sim pela lei moral. A lei é perfeita, lei da liberdade. Tiago, capítulo 1, verso 25. O cristão que guarda essa lei perde a sua liberdade.
aquela lei cerimonial, não a lei moral, mas sim a lei cerimonial, como diz o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1 a 3. O livro de Romanos, capítulo 7, verso 22, diz que Paulo disse: tenho prazer na lei de Deus, que é a lei moral. No entanto, em Gálatas, capítulo 5, verso 1, Paulo definiu a lei cerimonial como sendo jugo da escravidão. Romanos 3,31, Paulo estabeleceu, ou então, diz que esta lei é estabelecida pela fé em Cristo. Em Efésios 2,15, Paulo diz: esta lei foi abolida por Cristo. A lei moral diz aqui em Isaías capítulo 42, verso 21, Cristo devia engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. A lei moral. Mas no livro de Colossenses capítulo 2, no verso 14, fala da lei cerimonial, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, que são as leis cerimoniais. Então, é muita coisa que nos mostra evidências claras de que a lei de Deus continua vigente. Então, ainda precisamos de obedecer os 10 mandamentos? Alguém pode fazer esta pergunta. Amigos, escutem o que vou ler aqui para vocês. Em Mateus capítulo 5, verso 17 a 19. Porque muitos dizem a lei foi abolida, mas escutem. Mateus 5, 17 a 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Por outras palavras, esta pessoa não vai para o céu. Os que observarem e ensinar a esses, será considerado grande no reino dos céus. Aqueles que ensinarem esta lei. Então, imaginem que um homem esteja a escalar ou a subir em algum sítio, dependendo, por exemplo, de uma corrente, mas quebra um dente. É possível subir lá? Ou imagine uma escada para poder alcançar o teto de uma casa, mas faltando ali um piso. É possível alcançar o outro piso sem ter o piso que suavize os passos? Não é possível. Então, quebrou um mandamento, quebrou todos. Não somos salvos por guardar a lei, mas somos julgados por ela. Nós somos salvos pela graça, sim, mas quem está salvo observa a lei de Deus. Se Jesus reina em nossa vida interior, ele nos dará seu poder para guardar a lei. Volto a repetir, a lei não salva ninguém, mas a lei é o caminho de quem já está salvo. Então a lei de Deus foi dividida em 2. Primeiro mandamento: amar ao Senhor de todo o teu coração. Segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esta divisão aqui, quando vocês forem a ler perfeitamente a Bíblia, devem perceber que os primeiros 4 mandamentos falam do nosso amor para com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, o primeiro mandamento. Não farás para ti imagens de escultura, não te encurvarás diante delas, o segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, este é o terceiro mandamento. O 4º mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não farás nenhum trabalho. Agora, a outra parte da tábua tinha 6 mandamentos que tinham a ver com o nosso amor para com o próximo. Presta atenção só. Honra teu pai e tua mãe. Meu pai e minha mãe não são meus próximos? São meus próximos. O 6º mandamento: não matarás. A quem eu mato? Ao meu próximo. Então Deus diz: não pode matar. O 7º mandamento: não pode adulterar. Adultera com quem? Com o meu próximo. Então Deus nos aconselha a não adulterar. Ao Deus dizer isto, sabe o porquê que está a dizer? Porque quando uma pessoa se envolve no adultério, ou em qualquer um desses, quando transgride qualquer um desses mandamentos, vai sofrer consequências. O 8º mandamento diz: não pode furtar, não furtarás, não roube. O 9º mandamento diz: não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. O 10º mandamento diz: não cobiçarás. Isto é escrito em Êxodo capítulo 20, verso 1 a 17. Então o derradeiro povo de Deus que viverá nesta terra, antes do fim, vai guardar os mandamentos de Deus. Como diz o livro de Apocalipse capítulo 14, no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Todos eles, não alguns. Hebreus 8, verso 9 diz assim: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jesus nos capacita a obedecer a sua lei, amigos. O livro de Filipenses capítulo 2, versos 13, volto a repetir, diz assim: Deus é o que opera em nós, em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Jesus é o autor da salvação para os que o obedecem.
Hebreus 5, verso 9 diz assim: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus é o autor da salvação daqueles que lhe obedecem. Não somos salvos devido à nossa obediência, volto a repetir. Mas para aquele que já está salvo, obedece. Porque somos salvos e por isso que nós obedecemos. Então, qual é o dever do homem? O livro de Eclesiastes, capítulo 12, no verso 13, diz assim: De tudo o que se tem ouvido, a suma é que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A coisa mais importante, temer a Deus e guardar os mandamentos de Deus. Então, a prova de amor que nós temos a Deus é a obediência aos seus mandamentos. Assim como diz o livro de João, capítulo 14, no verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, é possível obedecer sem amar? Será que faz sentido? É possível. É possível obedecer sem amar? Não é possível obedecer sem amar. Não é possível obedecer sem amar. Então, amigo, será que você ama suficientemente a Jesus para lhe obedecer? Lembre-se, Ele o amou suficientemente para morrer por você. Se você ama a Jesus, você vai obedecer a Jesus. Mas você aceita mesmo receber o poder capacitador de Cristo para obedecer aos seus mandamentos, perdão? Você aceita? Se esta é a tua vontade, você diz que aceita, quer obedecer a Jesus Cristo, quer que Ele derrame sobre si o poder que te vai capacitar a obedecer, ore comigo neste momento. Porque os mandamentos de Deus, eles servem como chama-se um muro de vedação, um muro de proteção, para você não cair em problemas. Então, se esta é a tua vontade, que você quer obedecer os mandamentos de Deus, dentre eles o sábado também, ore comigo. Maravilhoso Deus, obrigado por teu amor. Eis aqui os teus filhos que decidem neste momento guardar os seus mandamentos e eles desejam ser dotados pelo seu poder que lhes capacite a obedecer às suas orientações. Quero te pedir que o Senhor os possa capacitar, ajude-os, ó Pai, a obedecerem a sua orientação e abençoe a cada um deles, abençoe também os seus familiares, guarde e cuide de nós para todo sempre. Muito obrigado e eu quero clamar isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido amigo, eu quero agradecer pela sua atenção. Desejo que Deus te abençoe para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.